Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta com essa bomba, né? Notícia urgente. O Fluminense informou isso aqui, né? Para quem não sabe, a imprensa tem um grupo onde o Fluminense divulga informações e nós fomos informados agora à tarde que Paulo Henrique Ganso não joga mais pelo Fluminense, tá? A gente vai te explicar tudo direitinho aqui nesse vídeo. Antes, não esquece de clicar no gostei, no tricolike aí, porque é um vídeo sério, né? Ainda mais pra mim, meu amigo, né? Que gosta muito do Ganso, mas vou deixar aqui minha opinião sobre toda essa situação, beleza, pessoal? Mas é isso, como eu falei no começo, o Fluminense divulgou o seguinte, vou ler aqui o comunicado do Fluminense para nós, né? Para a imprensa, falou o seguinte: Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana, o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha tranquilidade, no caso, e as condições necessárias para definir o seu futuro, tá? Então, assim, só para lembrar para os amigos que o fato de relacionar o jogador, né, não muda nada, né? Igual ele foi relacionado para vários jogos no Brasil, no Brasileirão, né? O que conta é quando ele entra em campo, tá bom? Mas nesse caso o Fluminense escolhe tirar da relação para dar tranquilidade, né? E tempo para que ele consiga resolver ali as questões. E a tendência é que Ganso não vista mais a camisa do Fluminense. Nós temos uma apuração exclusiva aqui para trazer para você. Por causa dessa informação, nós vamos trazer amanhã, tá? Então cola comigo aqui no canal, porque amanhã nós teremos uma informação exclusiva, aquela informação que você só tem aqui. Mas voltando a falar de Paulo Henrique Ganso, meus amigos, querendo ou não, é uma bomba, né? Porque a gente está falando dos ídolos. Eu particularmente considero Paulo Henrique Ganso um ídolo, né, na história do Fluminense. Estamos falando de um jogador que está há 8 anos no mesmo clube, né? Algo que é bem difícil no futebol atual, né? Hoje o futebol ele é muito dinâmico e, querendo ou não, Paulo Henrique Ganso ele foi para mim uma mudança de chave. Eu lembro da chegada dele, né, o Aeroflu, o menininho olhando pro Paulo Henrique Ganso, né, a chegada dele, eu acho que foi a contratação que mais me causou ansiedade, tá, meus amigos? Por quê? Porque eu lembro que a janela estava fechando, faltava pouquíssimas horas para a janela fechar e de repente sai o vídeo de alguém digitando assim e era a chegada do Ganso, né, e o Ganso sentado assim, falando que já... Pô, aquilo ali pra mim foi absoluto cinema demais. De lá pra cá, eu fiquei muito feliz de ver Ganso com a camisa do Fluminense. Eu assisti o Santos de Neymar, né, 2011, muito por causa do Ganso, né, que na minha cabeça o gênio era o Ganso, né, sempre foi aquele diferente, o craque, o que tem o passe diferente, o que, sabe, o que vê o que ninguém vê, visão além do alcance, né, o Thundercat, que era o Ganso, tá? Pegando aqui os números do Ganso atualmente, né? A gente tem aqui 2019, aí 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, meus amigos. Olha a quantidade, né, de anos, né? A gente tem aqui, pra mim, as temporadas absurdas do Ganso foram 2023, né, cara? 2023 e 2024, não só pelos números, né? Mas, cara, como foi importante. Cara, eu vou te falar, eu acho que a gente só não caiu aqui muito porque o Ganso salvou o Fluminense muito. Eu lembro daquele gol contra o Atlético Goianiense, Fluminense mal, né? E o Ganso ia lá, dava o passe, decidia e... Putz, cara... Eu lembro muito disso, né? Eu sei que a memória do brasileiro é uma memória um pouco curta, né? A gente tem isso. Mas, cara, o Ganso foi muito importante pra gente, assim, cara. O Ganso foi muito importante, né? 2022 também, ele fez um grandíssimo ano, né? Mas assim, eu entendo que as coisas elas têm que ter fim, né? Elas têm que ter fim. Não só o Ganso, vejo outros jogadores também que já foram campeões aqui, que precisam seguir, né? Ciclos precisam encerrar. E eu acredito que o encerramento do ciclo do Ganso nessa hora é uma ótima hora.
é uma ótima hora para o Ganso seguir a sua vida. Confesso para você, a gente já vem cantando essa pedra já tem um tempinho, né? Quem acompanha o Hora do Flu não tá surpreso com essa bomba, né? Que o Ganso não veste mais a camisa do Fluminense. Porque a gente já estava alertando a vocês o fato dele não estar sendo utilizado no Brasileirão. E aquilo tinha alguma coisa, né? Falei para vocês que eu não tinha informação sobre uma negociação, mas o próprio Fluminense traz isso agora, né? E aqui, ó, o Fluminense divulgou, a gente falando, ó, e o Fluminense divulgou como nota oficial. Primeiro ele divulgou pra gente e agora divulgou pra todo mundo. Então que no início, é o que a gente já leu aqui, né? Que no início de semana informou a diretoria do interesse de um clube. E aí eu tô achando que esse clube é brasileiro, né? Pra ser assim, né? Parece que é um clube brasileiro, né? Porque se fosse um clube lá de fora, não teria importância dele completar os 13 jogos no Brasileirão, né? Mas parece que é um clube brasileiro aí. Agora, que clube é? Será que é o Santos? Será que Ganso estaria voltando para o Santos? Mas é isso, cara. Vamos lá, agora vamos falar de Fluminense, né? Como que fica o Fluminense sem Paulo Henrique e Ganso? Hoje a utilização do Ganso, ele estava sendo utilizado muito ali como meia armador, mas eu sinceramente sempre gostei mais de ver o Ganso jogando tipo como um segundo volante, né? Aquele cara de organização, aquele cara de pausa, de acelerar, né? Eu achava muito melhor do que o meia atacante, porque às vezes o meia atacante, ele precisa receber a bola de costas, né? E virar. E o Ganso não é muito disso, né? O Ganso, ele sempre cai pelas laterais, recebe aquela bola de frente, né, e consegue ver bastante o jogo. Pensando nesse aspecto, o Fluminense perde mais uma posição ali no meio de campo. Mas a gente já tinha alertado também que a tendência é que o Fluminense vá buscar meio-campistas nessa janela do meio do ano, tá? Se você não lembra, é um vídeo aqui no canal Hora do Flu. Dá uma acompanhada aí, dá uma scrollada lá no canal que você vai achar esse vídeo onde a gente trouxe essa informação exclusiva. Falamos de um camisa 5, falamos de um ponta, né? E falamos de um meio-campista, ainda mais agora que o Fluminense quer ali dar uma renovada, né, nessa posição. Então a gente tá falando ali de meio-campista mesmo. Muitos podem até falar que seja um meia atacante, né? Mas é o meia mesmo que o Fluminense tende a buscar nessa janela do meio do ano. Agora, com a saída iminente de Paulo Henrique e Ganso, isso aí fica muito claro que é o que vamos ver, né? Veremos isso, veremos o Fluminense indo no mercado buscar um jogador, porque vamos utilizar o que a gente estava vendo do Ganso atualmente, né? Que era ele entrando no Lúcio ali, né? O que acontece agora? Agora, para aquela posição, a gente só tem o Lúcio Acosta, né? Que faz a função, né? Eu não tô falando que o Nonato pode jogar ali, mas o Nonato não é um meia, né? O Nonato é volante, né? Então, assim, a gente só vai ter o Lúcio e o Savarino, porque o Savarino também faz aquela ali, mas atualmente ele vem sendo utilizado um pouco mais pelas laterais, né? Pelos cantos do gramado. Então, assim, o Fluminense meio que na teoria vai ter só Lúcio Acosta. E ter só Lúcio Acosta é pouco, porque a gente sabe que o Lúcio Acosta cansa, a gente sabe que o Lúcio Acosta dificilmente ele consegue fazer bem em 90 minutos. Quando ele passa ali dos 80, 70, tu vê que o Lúcio já cai muito de rendimento fisicamente, né? Então é importante você ter esse jogador para entrar ali no segundo tempo, assim como o Ganso estava sendo utilizado mais como um jogador para compor elenco, tá? Agora vamos lá, vamos falar sobre isso. Ganso hoje, ele era muito mais utilizado como um jogador ali para ter o grupo, né? É um dos líderes do grupo, né? Todo mundo sabe, Paulo Henrique Ganso é um dos líderes do grupo, né? E a gente vai ter ali um jogador que compõe, às vezes entra, às vezes não entra. Só que até por tantos anos aqui no Fluminense, o Ganso foi galgando salários que o Ganso tem um bom salário, né? Um salário alto, né? É um salário ali o quê? Próximo a 1 milhão, basicamente, né? Eu vou até perguntar ao nosso querido Thiago Manolo, ele certamente vai ver esse vídeo, é o nosso repórter aqui, pode depois falar com a gente sobre isso, né? Mas assim, a gente tá falando de um Ganso que tem um salário muito bom no Fluminense, tá? E isso, querendo ou não, dá ao Fluminense um alívio na folha salarial para buscar um outro jogador. E convenhamos, Ganso não é mais um menininho, né? A gente está falando de um jogador de 36 anos. Então a tendência é essa, a tendência é uma saída do jogador, a tendência é isso, né? Então assim, Ganso para mim sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. Eu como tricolor
Pra mim fica na mesma casa. Eu vi Ganso, eu vi Deco, sabe? São jogadores que chegaram e por causa da sua qualidade técnica, fez coisas mágicas dentro de campo, né? Eu vi o Ganso fazer coisas sensacionais com a nossa camisa, foi campeão com ela, sai gigante a nossa querida ave, tá? Sempre vou carregar no lado do coração sentimental mesmo. Porém, entretanto, hoje eu entendo, né, que vai ser bom para o próprio Ganso e para o Fluminense também. Por que para pensar? Ganso, como a gente trouxe aqui, ó, 36 anos de idade. Do que adianta ele ficar com 36 anos no fim da sua carreira como jogador, sendo reserva do Fluminense? Sendo o primeiro, o segundo reserva? Não faz sentido. Como também não faz sentido para o próprio Fluminense manter um jogador que tem um custo elevado, né, para ser o seu segundo, terceiro, primeiro reserva, né? O Fluminense ainda não está galgando esse nível financeiro, né? Aonde você pode ter o banco estrelado de jogadores com salários altíssimos. Não dá, né? Não dá, a verdade é que não dá. E pro Ganso ele tem que jogar, é o final da carreira dele. Precisamos ver Paulo Henrique Ganso atuando. E no Fluminense, hoje ele perdeu espaço. Essa é a grande verdade. Tá bom, meus amigos? Então, com essa informação, eu acredito que o fato do Fluminense também lançar esta informação pra gente, externá-la assim, é porque muito provavelmente já é algo bem encaminhado, né, pessoal? Entre Ganso e esse novo clube. Agora, e o Fluminense? Vai ganhar o que com isso? Bom, ele tem um contrato até o fim de 2027. No meio do ano pode assinar um contrato ou um pré-contrato de grátis, tá? Aí, no caso, ele teria que esperar até o ano que vem para outra equipe. Não é o que vai acontecer, até pela atitude do Fluminense aqui. Então, convenhamos se o Fluminense vai liberar o jogador, porque isso pode acontecer também, até por tudo, por todos os anos que o Ganso ficou aqui, muito provavelmente pode acontecer essa liberação de graça, assim como foi o Atlético Mineiro que liberou o Hulk de graça para fechar com o Fluminense, pode acontecer aqui também, tá? Então, é isso, meus amigos. Segundo o querido e amado Fluminense, Paulo Henrique Ganso não será relacionado aí nas próximas partidas, porque o jogador está ali negociando com uma outra equipe, tá? A tendência, então, é que ele não vista mais as três cores. Queridos, coloque nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você está pensando, mas é isso. Adeus a um grande ídolo, é um cara sensacional. Vou sempre carregar no meu coração. Beijo no seu coração, tudo bem, tchau. E valeu, pessoal.